Here we go. Vamos lá. I almost from the beginning Eu after quase graduating, desde o início de ter I graduado, decided that I eu might like decidi to be an que illustrator. talvez eu gostaria de ser um ilustrador. And so I started to try to tell Então stories comecei a tentar contar histórias that were fantasy que stories foram histórias de fantasias for children. And para this is just crianças. these are a few sketches for Então a esses são story alguns I rascunhos wanted de uma to tell história que eu about queria the contar sobre gargoyles, you know, the sculptures gárgolas, on the sabe, fronts of aquelas esculturas cathedrals de frente das that are, you know, catedrais sort of frightening faces, que dragons, são and things of that nature. assustadoras, de rostos de And dragões I e tudo mais. created a story about Eu these criei uma creatures. história sobre And essas so criaturas. let's just move on to the next one. Where is it? Vamos para o próximo. Hold on, I'm Esperem só um momento. Sorry, I am suddenly Desculpa, eu não estou conseguindo passar o slide. Let me figure out what's happening here. Deixa eu só descobrir o que está acontecendo aqui. There's always something, isn't there? I mean, Sempre acontece alguma coisa, né? Don't worry, okay. I'm going to stop sharing the screen for a minute. Eu vou parar de compartilhar a tela por um momento para ver se eu consigo descobrir o que está acontecendo. Okay, wait a minute. Okay, sorry. Okay, so we're back in action here. Voltamos à ação. These are early sketches, and you Esses know são that rascunhos these gargoyles iniciais. are parts Esses of a cathedral, gárgolas I são would parte de uma need to catedral draw a cathedral. It que eu would be in the precisava background. desenhar. It's not the most important part of the story. Não é a parte mais importante da história. I also decided Mas that eu I também really should decidi try to que draw eu these pictures deveria with pen também and ink, desenhar because it's a esses very desenhos com you know, lápis it e seems caneta. traditional, a little Que é old-fashioned. tradicional, um pouco mais antigo. And this was a story set in Isso ancient era uma times, história 500 years ago. de tempos antigos. But I didn't know how to draw with pen and ink. E eu não sabia desenhar com lápis e caneta. E você consegue ver pela parte de baixo dessa imagem que eu não sabia. I kept practicing. Eu continuei praticando, you know, sort of trying, e tentando, and eventually e I eventualmente got a little bit better. This is not a eu very melhorei um good pouquinho. drawing. I mean, Esse it does não é the um job. desenho muito bom. Faz These o are the trabalho. gargoyles that have Esses come eram to os life gárgolas in my fantasy. da minha fantasia. My main character is this little boy who is kind of left in the Os cathedral. personagens pessoais era esse jovem que foi esquecido na catedral. So I made this drawing to Eu show fiz to a esse desenho publisher para mostrar ao to see publicador, whether or not there would be any interest in them doing this book. But I para ver also se ele made tinha this algum drawing. interesse para fazer esse livro. So here's the unfinished Então cathedral. aqui está o trabalho, o desenho da catedral não terminado. On the Lá left-hand side, no lado you can see esquerdo two de characters. baixo, Those você are the two consegue main ver characters, alguns the father and the son, personagens, coming o to pai e o work. filho, tendo que trabalhar. So I showed these drawings. Então eu mostrei esses desenhos and this e isso to a publisher, and para they o said, in fact, this publicador, one e ele wasn't part of falou, it. To the na verdade publisher, isso não era and he parte dele. said, E o we publicador don't disse, really need nós não more precisamos stories de about mais gargoyles histórias sobre or gárgolas flying creatures. ou But criaturas why don't you voam. tell us Por que você about não nos the conta cathedral that you've sobre drawn? a Why don't you just catedral let que você that be the desenhou? Por que story? você não deixa que isso seja a história? I was disappointed, but I thought, Eu okay, I fiquei can put my desapontado, mas architecture eu to falei, work. ok, posso colocar meu And pensamento sort of just, I didn't arquitetônico para really know much trabalhar. about building Eu cathedrals, realmente não sabia but muito sobre I construir sort of catedrais. understood the basics of Então, making a building. entendi o So I básico know you de dig a construir hole in the prédio. ground to start with, and Fiz um then you buraco no start to chão put para your começar. foundation in that Depois hole, você coloca o and you build alicerce it up to naquele ground buraco level, and then you start e to build coloca the níveis towers do and the solo walls of your e building. faz as I torres e just as knew this paredes is do prédio. intuitive. Isso é intuitivo. But as I say, the Como eu details disse, here are completely os wacky detalhes because I aqui didn't são know bem louquinhos, porque exactly eu what I was doing, não sabia sort of exatamente o que eu estava technically, fazendo, with the cathedral tecnicamente, building. com a What I catedral. did want to do, though, was O que show eu queria different saber views é mostrar as during coisas the diferentes process. durante o processo da Sometimes construção. a close-up like this of Algumas people vezes, laying the stone. shot mais perto como esse. Sometimes the perspective drawing. Algumas vezes, uma visão perspectiva do A todo. sense of the height
of these sentido da altura das coisas. This is a drawing that shows how little I know. Esse é desenho que mostra quanto pouco eu sabia sobre o processo. I built the walls, and now Eu I'm starting to construí as build the vault. paredes e agora estou construindo You can't build the essas vault partes de cima. until you've tied the walls together with a roof. Você não consegue construir essa parte de Otherwise, the cima, arch a não ser que você já tenha and the walls will collapse and feito os telhados e amarrado, senão cede. E no projeto, anyway, I didn't know de that qualquer at the forma, time. eu não So I sabia kept isso making my drawing. na época, então eu continuei And fazendo I meu produced desenho. this sequence E eu and introduzi brought essa it back to the sequência publisher. e trouxe de No volta para o flying publicador, gargoyles, sem gárgulas no voantes, dragons anymore, sem just the dragões, building. apenas said, o prédio. "Okay, let's E ele do disse, ok, vamos fazer isso. And Então. that was the beginning of E esse foi o início who I am now. de quem eu sou hoje. These are very, I mean, again, rough drawings, but Novamente, são os desenhos they bem got the story across. Now these are some of the arcaicos, mas drawings from the mostram book itself. a mensagem. And, you know, it's a very sequential thing, very Sabe, de uma common forma sense. sequencial, o livro ele é bem... One of the things I've always felt about Uma das architecture coisas que eu sempre senti sobre a is that arquitetura there's a lot of common sense involved. é que There's also sempre há senso imagination, comum sobre as coisas e and imaginação. hopefully some playfulness. But, you know, there's E just eu a lot espero of common que sense. You do pouco de things in a brincadeira, logical way. mas há muitas coisas lógicas You e remove the old racionais. building, Você dig the tira o holes in the prédio ground, antigo, faz a buraco no sketch chão, of starting to build the walls, rascunha como fazer as paredes, and here they are beginning e to aqui climb. estão começando a erguer. The interior space of the O building espaço from about interior do halfway up. prédio, talvez metade I já want you to construído. feel like you're Quero que really você there, sinta como like se you're você part of this estivesse ali, process. como se você fosse parte desse processo. You're not just a tourist Você não é apenas half a turista, mile away looking at this thing meio from a distance. I want you to be quilômetro, part of the mas process você é as parte I do tell my processo. story. É assim que eu conto uma história. Or I want you to be a bird. Ou eu quero Pigeon, que você seagull, seja whatever, you choose your own bird. pássaro, Because uma there ave, are qualquer times when coisa. you want to emphasize the perspective, but Porque há vezes que also você quer enfatizar a you want to show perspectiva, the structure mas beginning to take que você shape. também quer mostrar a estrutura tomando forma. Rough sketch, Rascunhos little better, brutos, little cleaned up pouco melhores, mais to make limpos, para fazer this drawing. este desenho que eu vou mostrar. Now, I intentionally made this slightly crooked Eu intencionalmente fiz because I mais wanted inclinado, you, porque eu the queria que viewer, the você, reader, quem feel a está little bit vendo, unstable. ficava um pouco instável. Emphasize the sense that we are Enfatizasse o sentido high que off the somos ground. There are altos no acima do nets. chão e não há Um, redes de seguro. if we fall, it's all over. E se cairmos, acabou. A new sketch. Esse é outro rascunho. Okay, I'm going. While you're building the walls and Quando while you're você está building the fazendo as piers, paredes you're also e building os pilares do the, seu prédio, the windows, and the window frame have janelas to go in to stop the walls e os from quadros da falling apart. janela tem que ir junto. Anyway, here we go. So De here we qualquer are. forma, aqui vamos. We have the roof, we have the Temos o walls, telhado, as we have some of paredes, the lower temos algumas das spaces partes in the church, inferiores, and we're as beginning partes to bring inferiores. up the equipment that we will need Temos o equipamento to agora create the que vamos vaulting. Here's the precisar. sketch of the vaulting, Aqui está o rascunho quite rough. I draw da many of parte these superior. sketches because fiz I muitos need to rascunhos. figure out what my point of view is going to Porque be. eu What's precisava the right descobrir qual que era o meu perspective? ponto de What's vista. the right angle? Qual que é o But ângulo also, certo. I need to E know também exactly what I'm going to show in eu each of preciso these saber o drawings. que eu vou mostrar Anyway, nesse livro. the finished drawing. Então, Now we're beginning to build the os vaulting. desenhos, It's out of vamos sequence. construindo as partes superiores. Under the roof, Debaixo do telhado, and we've got this wheel temos essa on the roda, roof that is no used to telhado, hoist the que é stones usado para and puxar scaffolding up to, but it's wrong. os It's another andaimes e as mistake. pedras. E há outro In the erro. next one, you'll see this is the way No the wheel is próximo supposed você to vai look. ver It's much como larger, a roda é Um, para ser. and the rope muito is maior, wrapped around the E a axle, corda está em the volta wheel. Not around the do wheel. eixo e não em volta Simple da roda em mistake, si. I made it. É erro comum, mas A little bit of a close-up, pouco de uma visão mais perto. and eventually that process E concludes eventualmente itself, and esse we end up with the processo se finished completa cathedral. e terminamos então
essa parte There's a da big service at catedral. the end of the story. All the E people tem come um in to serviço, celebrate the creation, the culto completion depois da história, of this celebrando project, which has a taken over 100 years. completar essa catedral em 100 anos. And now I can complete the drawing I Agora showed eu the consigo publisher completar at the very a beginning and imagem que eu finish the mostrei tower ao publicador and so no forth. So this início, quando eu is fui falar com ele. the cover drawing of the book and so on. Então, Okay, essa é a foto da capa. so it turned out that this book was quite successful. Então, And esse livro ficou um And sucesso. almost before it came out, my E publisher was mesmo asking antes me, de sair, meu publicador what do you perguntava, want to do next? o que você quer fazer depois disso? This was, I mean, I was thrilled, of course, but I Eu didn't know estava because extasiado, mas eu I não had to sabia. decide what I knew something about. What did I Eu know tinha que enough fazer about? sobre algo que eu sabia, start a new o que eu project. sabia. Staying with architecture, Ficando em arquitetura. I spent my 5th year E of fiquei no architecture school, o meu which was quinto in ano Rhode de Island, in the arquitetura US. em Rhode Island. I spent Estados the Unidos. 5th year in Eu Rome. fiquei aquele quinto ano em Roma. So for my second book, I decided Então, to para o do meu something segundo about livro, eu Roman city decidi planning. fazer So algo I went back sobre to o Rome. planejamento de cidades romanas. And I went to Pompeii, to E Herculaneum. fui a Pompeii e Herculaneum. And I started making little drawings. Now I E didn't even comecei a make fazer this kind of pequenos drawing desenhos. E eu não queria fazer esses tipos for de desenhos cathedral. I wasn't that, I just para didn't know catedral. enough. Eu But for não sabia o city, suficiente. Mas para a I cidade, decided to really pay attention eu to the decidi details. realmente prestar atenção para os detalhes. So I measured the buildings along one of Então, eu the medi os prédios nas ruas, and, you know, in some detail. em algum That- detalhe. I also took photographs, of course, so that when Eu I também came tirei back to fotos, é claro, porque quando eu compare my voltei, photographs, eu poderia drawings, and comparar show that minhas everything fotos com was os in desenhos, scale. para ver se estava na escala correta. This is a detail of a water distribution Esse é um detalhe de facility uma in facilidade France. de distribuição de água in Nîmes, in France. em Nîmes. I also wanted to figure out how the Colosseum Eu worked. também queria saber como o Coliseu This funcionava. took me a while to figure out Esse how to sort me of levou um bom tempo, figure out the para circulatory descobrir system o sistema circular, of the em Colosseum. círculo do But I Coliseu. did. Mas eu descobri. Something else happened too. By the time Algo Cathedral aconteceu também. had been published, I found myself, Quando a catedral foi I found my books were publicada, being published in eu other descobri countries as que well. meu in other livro estava languages. sendo então traduzido em outras línguas, em So, outros países. so I did city, the Então Roman eu city fiz planning. cidade. Then É, I o livro realized sobre that planejamento one de of the- cidades romanas. one of the real advantages of this job that I Eu had descobri fallen que uma das into vantagens desse trabalho que eu estava entrando is that I could visit really interesting places that I é always que eu wanted to poderia see, visitar lugares muito as interessantes long que eu as I sempre did a quis book ver, about them. So I mas set eu tinha off que to escrever um Egypt, livro sobre isso. Então And, eu fui para o Egito, got up early one morning and climbed levantei to de the manhã top of the dia Great Pyramid e fui às pirâmides. and did a whole book about the building of the E fiz pyramids. todo um livro sobre a construção das pirâmides. And then I completely changed my E direction. depois I mudei decided to completamente a look minha down direção e comecei a olhar para rather baixo, than up. ao invés de para And cima. thought maybe I could tell a E story pensei, about eu poderia everything contar uma under the história sobre ground tudo debaixo do chão, that we completely take for que granted nós completamente não levamos because em we don't conta, see it. porque nós não o vemos. We see some clues. We see manhole Vemos covers. algumas dicas, vimos boca de lobo, We see, various things sitting on the várias sidewalks coisas or on the pavement na faixa de pedestre. that are clues about what's going on underground. We don't Há see dicas do que está foundations. acontecendo But I thought we embaixo da should see terra. Não há foundations. fundamento, alicerce, mas eu So, pensei, devemos again, ver os I alicerces. made some Novamente, sketches eu fiz alguns to rascunhos show the publisher para like what I had mostrar in à mind. publicadora o que eu tinha em In mente. this one, I've E nesse just taken aqui, all the dirt away eu simplesmente tirei toda a terra and shown 4 different kinds of e foundations. mostrei 4 tipos diferentes de alicerce. I had to cut through the subway. Eu that you can tinha see. que ir other pelo metrô e This is how it started. Then the e drawings, outros canos, e nos desenhos. some of the drawings look like this. The Alguns dos little desenhos rooms parecem assim, pequenos under the quartos street debaixo da rua, where all the electrical cables are onde connected. todos os cabos elétricos são conectados. And that is a frog in the little well. E ali é um Floor of sapo this. naquele quadradinho perto da escada. My pen and ink work is getting a little better. I have a little Meu more trabalho com control over it. caneta e tinta está melhorando um pouco. But this is 4 years into it. Mas isso já faz 4 anos que eu estou fazendo isso. Another manhole with some rats. E outro boca de lobo
com umas And an barras alligator protetoras coming down the pipe on the e left-hand side. crocodilo descendo pelos canos no lado This esquerdo. may seem a little strange, but there are Isso stories pode parecer estranho, mas about, há histórias sobre people returning to New York City pessoas from voltando Florida with a little Nova pet York alligators, real com ones, pequenos for their grandchildren. pets, crocodilos para os seus And netos. obviously, when the alligator or crocodile E reaches a certain quando o point, you no crocodilo longer want it in your chega home. a tal tamanho, você não So quer they mais na got sua rid of casa. them somehow. Maybe Eles they flushed them down the começaram a toilet. I se don't livrar really know. deles ou colocou But no banheiro e deu those descarga, were não the sei. stories, so I thought Mas I'd essas include eram that as here. histórias. Então eu comecei a incluí-las underground nos cross-section. desenhos. I also removed all the dirt, so you are E eu much tirei more toda a aware terra of the sort of para the que você shapes tenha mais that sort of atenção exist at work here. às formas das coisas. Once that book was finished, I found myself getting Quando esse livro eu requests from terminei, people to do eu comecei a other drawings receber underground for different pedidos para reasons, fazer different purposes. outros desenhos de coisas debaixo da So terra, this para is outros one. motivos. Esse é um deles. This is another. Este é outro. This is 42nd Street in New York Este City. aqui é a Rua 42 de Nova York. And these are the buildings that line Estes são os 42nd Street. prédios que ficam na Rua United 42. Is at the very end. Nações Unidas fica lá no fim. Chrysler Building, Grand Central Railway Station. Prédio is Chrysler. on the big left-hand side next to the Pan Am Building. So those are all real buildings. So I had to learn about each building. Eu tinha que aprender sobre cada prédio. And then figure out the perspective. Então eu tinha que descobrir a perspectiva. After that, depois disso, I stayed in New York City for a while. Eu fiquei em Nova York por um tempo. And decided to do a book E about decidi fazer um livro sobre não construir um prédio, mas desmontá-lo. So early sketch in the sketchbook. Então, um rascunho inicial, collecting details about the Empire State. Pegando detalhes sobre o prédio do Empire State, e comecei a pensar como eu faria esse livro. Getting comfortable with the dimensions. Ficando confortável com as dimensões. And you can see on top, você pode ver em cima, that little spire on the very top of the building. Este ferro em cima do prédio. Keep that in mind. Fique com ele em mente. My sketchbooks look like this, all of them. Os meus livros de rascunho parecem assim, todos eles. Okay. So why was that mooring mast? Why was that spire built? Aquele ferro estava lá em cima. For two reasons. Por dois motivos. First of all, primeiramente, make sure that it was taller than the ter certeza que era mais alto que o prédio Chrysler, que estava sendo construído ao mesmo tempo. Mas a desculpa era ter algo dock your dirigible to your flying ship here, que você pode amarrar o seu balão, o seu. But this is a tough composition problem. Mas isso é problema composição. I've got the building on the right hand side. O prédio no lado direito. I've got the blimp on top, the dirigible on top, and all this empty space on the white. So e toda essa parte vazia na composition. Então eu tinha que fazer uma composição melhor neste desenho. Maybe I show it from above. Então no rascunho eu pensei eu posso mostrar por cima. Another sketch, e outro rascunho poderia mostrar. I still couldn't figure out how. Ainda não sabia. Neither of these is going to dock. Not going to touch the building. Não sabia como ia estacionar esse. So finally, I got to this. Então finalmente eu cheguei a isso depois de muito tempo. Cleaned it up a little bit, changed the. Eu dei uma limpada, mudei a escala do balão e produzi o desenho. These dirigibles all had numbers. Esses balões tinham números. So they could be identified from a distance. Para que fossem identificados a uma grande distância. Minha filha, Elizabeth, whom we call Lizzie, was 5.5 de Lizzie, tinha 5 anos e meio. Então eu numerei esse balão em homenagem a ela. Okay, but the first thing we have to do then, a primeira coisa que devemos fazer então, se vamos desmontar o prédio, is remove the mooring mast, remove the spire on top. Remover essa parte de cima, esse ferro lá em cima. Para fazer isso, eu preciso de um helicóptero especial. This is designed to carry heavy loads, basically. Esse aqui, o design dele é para carregar peso. There's my first sketch. Esse é o meu primeiro rascunho. Ali está ele. Lifting something, but a very uninteresting composition. This is not going to make you excited. Não é para te deixar
But I didn't realize it at the time. Mas eu não percebi no momento. Pencil sketch, make it larger. Esse rascunho eu deixei ele um pouco maior, você pode ver. I realized it was way too small. Eu percebi que era um pouco pequeno, So então I draw it in ink, eu fiz em tinta, still sketching. ainda rascunhando. At which point I realized I Ao have to ponto change the que eu point of view. percebi, eu tenho que decidir o ponto de This is vista. just not that interesting. Esse This is não é more muito interesting. interessante. Esse é um pouco mais interessante. Because if you're underneath Porque this se você está helicopter, debaixo do helicóptero, when it starts to lower quando something, começa like a piece of steel a crane descer algo como um down to pedaço where you're de standing, aço, onde you're going to você take more está, interest. você vai ter mais interesse pelo assunto. Finish drawing. Esse é o So desenho from final. So those horizontal lines, Então, dessas this linhas dramatic horizontais, perspective, dessa same visão information, dramática, a mesma but more informação. drama. You need to know where the elevators are inside a Você precisa skyscraper. saber onde os elevadores estão nesse So I made a arranha-céus. drawing, an Então eu isometric fiz drawing of the desenho. elevators. You can see how it eats up a lot of space. Você consegue ver como toma muito espaço. Then I wanted to draw the scaffolding Então outside eu queria construir, desenhar as it was being built. os andames enquanto It estava would sendo completely construído. surround the building. Então eu iria tomar conta de toda a volta do prédio. This is one of the few times when I actually Esse é um dos used poucos a vanishing momentos point que eu and usei perspective lines ponto to make de sure everything was vantagem going to e the right place. perspectiva. It was just too complicated otherwise. Era muito complicado. Come on. And there's that's the building. That's the one I should have started. Esse é o with. prédio que eu mostrei. Eu deveria ter começado com essa foto aqui primeiro. So Então, the great thing about doing, sort of doing these a books about coisa boa de architecture fazer esse livro so on, sobre is that arquitetura e tudo mais because they were é que successful, eles I eram found tão... myself being given the chance Eu fui dado a to take on oportunidade other projects. This de is an pegar outros architectural project. projetos. Esse é um projeto arquitetônico. It was my way of Era a minha presenting maneira de the human apresentar brain o cérebro in a book humano about the brain. em um livro sobre o cérebro. These are pencil drawings. Esses são desenhos a lápis. And here's the first part of the brain under E aqui construction. está a primeira parte The do cérebro. eyes on Os the right-hand olhos side, do lado direito. thalami in the center. Those things that shape like footballs, basically, like American Eles football, têm rugby balls. o formato de bolas de rugby The cerebella ou at the de back, futebol and so americano. on. And gradually, I put in E all the pieces, gradualmente eu fui colocando todas as building peças, it at this gigantic scale tornando em uma escala to make it more gigantesca, fun, to make it para more fazer fun mais to look. divertido, para ser mais divertido. This could have been a more typical, Isso poderia ser um mais sort of anatomical drawing of the brain, but I wanted um desenho mais wanted to- anatômico do cérebro, mas eu wanted to play queria with it. eu queria brincar com o desenho. This would need a very big site. Você precisaria de um espaço muito grande para fazer isso aqui. There's opening day at the Aqui é Brain o Museum. dia de abertura no Museu do Cérebro. And this is a museum you walk through. Esse é um museu que você entra e anda So por some ele. of the tours inside look like this. Então, algum dos tours por dentro pareciam assim. You need a restaurant at somewhere. Você precisa de um restaurante em algum So I lugar. placed the restaurant in Então, qualquer this. restaurante. So this is basically an Esse anatomically aqui correct é drawing um desenho anatomicamente correto with a do restaurant. cérebro, com um restaurante. This is the connection between the two Essa aqui é a thalami, conexão entre os dois tálamos, between the two hemispheres of the brain. entre as duas Very hemisférias do cérebro. So this is the kind of thing you would experience if you were Esse é to um walk tipo through de your own coisa brain. que você experienciaria se você fosse andar pelo cérebro. And I drew it in pencil E eu desenhei em lápis just because I wanted to see if I could. apenas I didn't porque eu want to queria use ver se eu pen and ink. conseguia. I Eu não wanted to queria break. usar caneta. I needed a change from the pen Eu and ink. queria So mudar um pouco da caneta. nighttime at the Brain Museum, Essa é a open on parte Thursday nights noturna do Museu do Cérebro, aberto de terças until 10. até as 10. De terça até as 10.
Okay, so I did the Brain Ok, Museum, então fiz and o Museu I do found Cérebro. myself then in a completely different project, much E eu bigger than comecei a ver anything que eu I'd estava ever em um done. outro projeto muito maior do que eu já I tinha was feito. asked to make drawings for Me a book pediram para eu about fazer um livro sobre how machines work. como máquinas funcionam. And so E many of então, my sketches at the muitos dos beginning meus were rascunhos no começo more diagrammatic, like foram this, trying to figure out diagramáticos. how Eu loads tinha work que and so on and descobrir so como forth. o peso funciona e tais coisas. Still trying Ainda to figure out, eu tinha how que to present descobrir the lever, como apresentar principle, as simple machines. alavancas nas máquinas simples. The most important part of this drawing is the A little parte part at the mais bottom. importante desse desenho é a parte de baixo. This is where the mammoth came in. É to this onde entra o process. mamute nesse I was processo. so Eu estava desperate tão... to find a way of making this Eu interesting queria tanto fazer que isso fosse algo to me, interessante to making para and mim, making it playful for me. a to fazer do. algo tão... fazer algo brincalhão It para mim. occurred to me that the Que me simple machines ocorreu were probably que used essas by cave people, máquinas foram provavelmente usadas and por cave pessoas people da Idade da may have Pedra. been around E pessoas da Idade da at Pedra the same time as mammoths. estariam So I vivos ao started mesmo to tempo dos combine these mamutes. ideas Então, comecei a combinar to essas present ideias very e simple apresentar machines, máquinas simple bem physics simples, principles. princípios básicos da física. And that's how this started. And E assim que começou. I pretended that these Então eu pictures were fingi from que esses desenhos eram a de notebook kept by an inventor caderno de um some inventor, Stone Age time, some de prehistoric time. tempo pré-histórico. So that's why I created these fake pages. É por isso que eu criei essas páginas falsas. Then to sort of present the machines, I tried to be Depois, as para inventive apresentar as as possible, máquinas, eu tentei ser o mais realista with the point of possível, view and so on. ponto de vista. The thing is, though, they all had to be accurate. A They had to coisa é be que real. tinha que ser... So I can change the scale. Então, eu tinha que mudar a I can play escala, with the point of view, eu tinha que can throw in brincar some com o ponto de angels, vista, eu tinha que but colocar uns still ângulos, it all has to be accurate. And mas mesmo assim tem que that was ser the challenge. It was fun. confiável. The zipper, who knew O how zíper, quem interesting a sabia zipper is? como um zíper pode ser? Very clever É device. muito engenhoso. Can opener, Um abridor de latas, how all those gears interconnect, the como blade cutting through the essas top of the can. estão interligadas. And you can see at the bottom left-hand corner how all No these ba- pieces relate to each other. No lado esquerdo de baixo, você vê como se relacionam. My favorite device was the lawn sprinkler. A minha engenhoca mais preferida foi o sprinkler. Out of 400 pages of machines, De this was my 400 páginas de favorite one. máquinas, esse era o mais favorito. Because it's really like it's ancient Pois technology. eram It's the tecnologia water, antigas. É um It's- sprinkler de água, um the jogador de água. water that is turning the wheel around is the A very água que same está water virando a that is roda going é a through the pipe mesma that's água got que está holes in it saindo pelos that you can see canos on que tem top, so the buracos water neles. can spray out. Então você vê em cima que a água Brilliant. sai It's a pelos brilliant buraquinhos. idea. É brilhante, é uma ideia brilhante. I then went to Eu fui então Valencia. I'm not sure whether it's Valencia or Valência. Valença, but anyway, I went to Valencia in Bahia, Mesmo assim, eu fui na Bahia. and because I was given an Porque opportunity eu fui dado uma to come and oportunidade see a de wooden ver ship under construction um navio sendo in construído the shipyard. And it's nesse... not just any wooden ship. E não era qualquer navio de madeira. Basically, a full-sized Era replica basicamente uma réplica tamanho real of Christopher Columbus's Nina. da Ninha do Christopher Columbus. And I wanted to do a book about underwater E archaeology eu queria fazer um livro sobre and the arqueologia discovery debaixo da the água, shipwreck sobre a of a descoberta caravel like this. dos restos desse navio debaixo da água. So I watched these guys work with axes and Então eu vi adzes, esses homens trabalhando com and it was like machados going back e tudo mais. 500 E é como years. se It was an fosse, amazing se eu experience. estivesse voltando a 500 anos. Foi uma experiência inacreditável. And watching them Então, prepare the sabe, planks, vendo eles beams, and so on preparar and so forth. as tábuas e tudo mais, It was an amazing thing to see. foi uma coisa maravilhosa ver. This is the man who was supervising Esse era um homem que project, supervisionava o projeto. and whose concept this was to build this E replica de of quem Nina. foi o conceito de construir essa réplica da Nina?
I'm the guy with the hat. Eu era o cara com o chapéu. And that very fancy way of carrying a camera. E esse jeito muito interessante de segurar uma câmera. Here I am on my hands and knees, basically. Aqui estou eu de joelhos e medindo. Measuring and sketching. Medindo e rascunhando. Medindo e rascunhando. Just to prove that I actually. Apenas para provar que eu faço trabalho. The problem. O problema with this is that when I started sketching, foi quando eu comecei a rascunhar. Work stopped. O trabalho Everybody just put down their tools and Todo stood mundo around me. parou So de trabalhar e ficava em volta de mim. Então eu completamente interrompi o processo da construção. I made these sketches. Então eu fiz esses all the measurements and the whole thing. Das medidas de todo o barco. And then when I o got mais home, cauteloso que eu pude. before I started making my drawings, antes que eu começasse a fazer meus desenhos, eu fiz essa maquete de papelão, scotch tape, and masking tape and so on. Very crude, but something that would. And it's about a uma meter maquete long. bem bruta. Tinha mais ou menos 1 metro de comprimento. And these are not very good reproductions of the. Essas não são boas reproduções. This was the style I chose to work in. Esse era o estilo que eu decidi trabalhar para a construção da história do barco. And this is actually. E este, na verdade, felt tip marker. I don't know whether you use felt tip markers down there for putting in color and stuff like that. But I used it. I drew on a piece of acetate so that I could smudge and smear the color before it dried. So it gave me a little fluidity. Então me deu pouco de fluidade, flexibilidade, mais como uma pintura. Then I went to Istanbul. Então eu fui a Istambul. Because a week after pois uma semana depois de 11 de setembro, and the attack on the World Trade Towers, I realized eu percebi for the que actions of para as these ações desses fanáticos, we were likely to write off an entire provavelmente estaríamos então indo em direção a tirar a população toda. As I did with Cathedral. Então eu quero contar uma história como eu fiz com a catedral, mas sobre a construção de mosque. E mostrar o trabalho e a visão que vai na construção desse edifício. Então, eu queria fazer um mosque de bairro, então fiquei algumas semanas lá. E comecei a olhar nessas mesquitas. Então, tirei foto de muitos detalhes, como os pilares funcionam. Também entender a estrutura. Eu fiz rascunhos. As always. Como sempre. Even sketches down to, mesmo rascunhos a como as pedras estão amarradas uma à outra. And when you think about it, com esses pedaços de ferro. A Turquia, você sabe, não é um bom lugar se você está preocupado com terremotos, pois há muitos terremotos. Mesmo assim, essas mesquitas pareciam suportar terremotos por muitos anos, 400 anos. Isso é incrível. Para ter certeza que eu tinha a escala dos prédios certa, eu fiz pequenas maquetes. E então, essas são algumas fotos das maquetes que eu fiz. Então, para eu saber que a escala fosse correta. E eu também poderia olhar as maquetes de um ponto de vista e poderia falar como quando chegava a vez de desenhar essa parte. Então eu fiz algumas elevações bem simples, bem eu imprimi na minha impressora, aí eu cortei. Eles não são maquetes de alta qualidade, mas eles fazem o trabalho. É praticamente um rascunho de 3 dimensões. Eu comecei então a contar a história. Baseado no que eu tinha aprendido. Com pesquisa, mas também estando lá. Você consegue ver a sequência muito parecida com a sequência da catedral.
Então, quando o prédio está pronto, a gente tem a grande celebração. A recepção onde há e dentro. Novamente, há um pouco de tinta nesses desenhos, mas são maioritariamente lápis. E aqui está o complexo inteiro, construído em volta da mesquita por muitos motivos diferentes. Não era apenas um prédio só assim, mas é uma coleção de prédios. Agora, essa é a minha família. E sou eu no lado direito. Estamos tirando nossa foto porque estamos prestes a sair da Inglaterra e ir para os Estados Unidos. E mudar para os Estados Unidos. Essa é a viagem que fizemos de Southampton até a França. Pegamos alguns passageiros. Aí depois atravessamos o Atlântico. Você percebe que esse mapa está de ponta cabeça. Pois eu quero que você siga a viagem da esquerda à direita no livro. Então, para fazer isso, eu tenho que virar o mapa de ponta cabeça. Esse é um desenho inicial de pessoas esperando seus barcos chegarem. Um pouco de introdução aos barcos de navegação da época. Isso não seria uma viagem fácil, até porque dependia muito do vento. Você não tinha certeza quando o navio chegava ou quando chegará ao destino. E isso nos leva à primeira parte da história, que é, na verdade, sobre o desenvolvimento do poder do vapor. Você consegue ver a evolução disso através de máquinas que eram construídas a tirar água de minas para máquinas menores que foram colocadas em barcos e veículos para movê-los. Era muita informação. Meu trabalho era fazer acessível e também que fosse interessante para o leitor, mas ao mesmo tempo colocar todos os detalhes. Então você não precisa ver tudo isso, mas alguns barcos, este é o grande leste. Eles eram muito grandes para colocar nas páginas desse livro. Então eu fiz em partes, mas o barco foi feito em partes. Então eu distorci um pouco verticalmente os desenhos das partes do barco. No fundo você consegue ver o navio. Caso você não sabe por que o navio é construído em partes, cada seção é um compartimento diferente. Se algo acontece no todo, em uma parte do barco, e a água entra, a água fica presa naquele lugar apenas. E não vai se espalhar para os outros compartimentos do navio. Então, o navio ele fica flutuando por mais tempo, se acontecer isso. É feito de aço, placas de aço, e começa essa corrida para ser o mais rápido e o maior. Os pistões e eventualmente construímos, conhecemos esses caras que iam construir barcos nos Estados Unidos. E eles começaram refazendo barcos já existentes até construindo seus próprios navios. Esse é o SS América. Então fomos comissionados a construir um navio bem maior, o SS Estados Unidos. É como se fosse 1000 pés. E era o navio mais rápido da época. Então tenho que mostrar para você a parte de dentro e como as seções funcionam.
Esse pequeno desenho no meio, que parece que é vermelho e foi cortado, essa foi a ideia que eu tive. Dependendo onde você coloca esses pedaços, e mudam de um lado ao outro, para que isso se move na água eficientemente. Now a little bit of the construction process. And we, again, pouco do processo de construção, não entrando em muito detalhe, mas era construído em um porto seco. And it was built in sections. Foi construído em seções. And each of the sections were fastened together. E cada seção foi prendida juntas. A lot of information. The scale again had to be Muita informação. A escala tinha que ser precisa. At the other end of the ship, from the rudder, no outro fim do navio, temos as âncoras e podemos ver como as âncoras são erguidas. Começamos a colocar os motores e tudo mais. The funnels, the smokestacks. As partes das chaminés. Underneath, we start to attach the propellers. E debaixo começamos a colocar os propeladores. And then the ship, basically, the dry dock is filled with water, and the ship rises. Esse porto seco é enchido de água e o navio ele sobe. Ele começa a flutuar. Esse é o quarto de máquinas. A cross section. This is a 6-page. It unfolds 3 times. Eu levei 6 páginas todos esses desenhos aqui para explicar o navio. This one kept me busy for a while. Esse aqui me deixou ocupado por um bom tempo. Now, this is important. Esse aqui é importante. Here we are, the family, aqui estamos nós, a família, boarding the ship. Now, entrando no navio. Asking, where's the father? He provavelmente está perguntando, cadê o pai? He flew to New York. Ele voou para Nova York, na nossa frente, para começar um novo trabalho. Mas minha mãe e nós três. Okay, so this is a once-in-a-lifetime photograph. Isso é uma foto de uma vez na vida. Family boarding the ship. Família entrando no This navio. woman stands right in Essa front of me. mulher fica bem na minha frente. Tira da foto. Now, I don't know a lot about Photoshop, but I know how to get. Não sei muito sobre Photoshop, mas so I took her out of the, eu aprendi a tirar ela, então eu tirei ela da foto. And then I completely flipped the drawing. Eu completamente revirei o desenho. I put her at the back of the line too. E coloquei ela no fim da fila. I felt very good about that. Eu me senti muito bem fazendo isso. Aqui estamos nós dentro do barco, do navio. Você vê as seções diferentes. E aqui está a parte de dentro. On deck. No convés. Trying to figure out how to keep, tentando descobrir como não ficar loucos 5 dias no mar sem nada para fazer a não ser ir no cinema ou assistir o céu se pôr. O sol se pôr. Porque é um caminho muito grande. Então, esse desenho é para enfatizar isso. Quão longo que é a viagem. More sketching. Mais rascunhos. Os mamutes do livro Como as Coisas Funcionam voltam. Junto com outros bichos. E são colocados nesses desenhos ou esses rascunhos para criar desenhos que vão explicar aspectos diferentes. Então, eu tenho muita diversão. Eu me divirto muito. Leva um bom tempo a você chegar onde você quer. A forma de organizar a página, a forma que você usará o humor para que um leitor mais novo seja interessante, que essa informação seja interessante. Bactéria. X-ray. Raio-x. Células. E agora estão mudando de gelo para vapor e água.
So you can explain Então, anything você consegue explicar qualquer if coisa. you first of all Se você understand it, primeiramente entende, and then então are willing to está use your disposto a imagination usar to sua make it imaginação more e fazê-lo mais accessible. acessível. Okay. Ok. Now, I'm going to stop sharing. Eu vou parar de compartilhar tela. Push this back a little bit. Now, let me just show you. Eu vou mostrar para vocês. Let's see. Vamos Here's ver. the model. Aqui está a maquete, uma das maquetes que eu te mostrei. And it's really, look at, I mean, it's really rough. E olha, é bem... As I said, it's like three-dimensional sketching. Como eu disse, é um rascunho três-dimensional. Here's the other one. There was one other Aqui one está outra maquete. But you can see how by building this model, Você consegue ver como desenhar esse modelo we can get você inside it. consegue entrar dentro dele. No, I can't see it. But, eu não consigo vê-lo. Agora deu. Right to the bottom, so I can do a. Quando você olha embaixo, você parece que está no chão. But then flying up and depois você está voando e tendo uma visão de pássaro. Very helpful. Okay. Now, ajuda muito. Let me do one more thing. Deixa eu fazer mais uma coisinha. Okay. I am going to. Here we go. Hang on. I'm going to share the screen again. Eu vou compartilhar tela com vocês novamente. I need to show you. Eu quero mostrar para vocês sketchbooks. Livro de rascunho, pouco como é o livro de rascunho. I've talked about it, and eu falei sobre isso, mas não é. It's not just. Não é apenas sketching things, the information, but as informações. It helps me think about how to mas play me ajuda a pensar como eu vou trabalhar com o livro. So here's the Pantheon in Rome. Aqui está o Panteão de Roma. Que está para a praça de frente. Se eu encorajar você a não abrir o livro todo, mas abri-lo dessa maneira que eu vou fazer, then you get a chance to sort of então você tem a chance de estar no chão e ver a estrutura. It becomes more three-dimensional. It becomes e se torna mais três-dimensional. More powerful, I think. Mais poderoso, eu acho. But these are really, this is like pieces of paper. Mas isso são pedaços de papel colocado em cima de pedaços de papel. É um processo de rascunho. Here's another version. Aqui está outra versão. Novamente, você está no chão do Panteão, olhando para as paredes. E então você puxa isso e consegue ter sentido de como é o telhado. O que eu quero é que você realmente entre dentro, que você se sinta lá. Como criança, eu amava esses livros interativos. Eu sempre queria estar dentro, eu sempre queria estar atrás, participando. Now, agora, eu quero mostrar projeto que eu fiz no Brasil, em Itá. E esse é o tamanho da minha mão. Esse é um livro de bom tamanho. Esse pode ser o Rio Paraguai, eu não tenho certeza. Mas o meu desenho favorito é este aqui. Não é esse aqui, não. É esse aqui. Eu fiquei na beira do rio, do outro lado da construção. Esse aqui of a coffer dam. So, and on the other side of this hill,
There's the crest of the hill. Esse é as colinas lá perto. E ali no fundo é o rio e ele vai em volta. Is another cofferdam. So that cofferdam on the other side is finished first, and it stops the water from coming down here. So they can então ali para a água e deixa que a água não desça até aqui. Meanwhile, they've built a tunnel through this Eles construíram túnel dentro dessa colina. Então a água passa por aqui para mudar. Before they can do that, they have to finish this dam. Então eles tinham que terminar essa barragem. So it stops the water from washing back. Para parar com que a água não fosse It's fantastic. I mean, it was amazingly. It was like the scale of the pyramids. Foi como a escala das pirâmides. Oh, that the pyramids must have been, but the Então, I spent a lot of time eu passei muito tempo lá, apenas rascunhando os equipamentos. Down here. E aqui embaixo. These take a long time. You wonder how long it takes to do a book. Você quer saber quanto tempo leva para fazer um livro? The early books, like Cathedral. Os livros mais novos, antigos como Catedral, levou em volta I'd say less than 6 months, more like 5 months. Eu digo uns 5 meses. Now the books take me 4 years. Agora os livros me levam 5 ou 6 anos para fazer. And this is isso aqui. This is my equipment. Esse aqui é o meu equipamento. Olha ali. Lamy fountain pen. A caneta. And a sketchbook. That's all you need. É tudo isso que você precisa. Se você quer levar uma câmera, leva uma câmera, mas é isso que eu uso. Uma caneta e um caderno. O motivo que eu tenho esse trabalho de fazer esses rascunhos é que como eu realmente aprendo. Eu não vou aprender se eu apenas tirar uma foto. Mas eu vou aprender, eu vou começar a entender se eu ter que desenhar, se eu ter que fazer essas imagens. Pois você realmente tem que pegar um tempo, medir o desenho, como quando você está fazendo. Não é sobre fazer fotos bonitas, desenhos bonitos, é sobre o exercício em ver mais claramente. E eu acho que como arquiteto, você deve querer entender os detalhes, querer entender tudo. Você tem que querer ver tudo e ter na sua cabeça tudo isso. E eu acho que rascunhar e fazer maquetes, não maquetes bonitas, maquetes que você faz para um cliente, mas maquetes que você faz para entender as 3 dimensões do que você está trabalhando. Então, de qualquer forma, eu não acho que tem outra coisa que eu deva mostrar para vocês deste livro. Há outros milhares de livros de rascunho aqui atrás de mim. A gente poderia ficar o dia todo olhando para os meus desenhos. Mas esse é o show. Em resumo, é isso. Se você tem perguntas, que eu falei alguma coisa que você queira saber mais, sinta-se à vontade de perguntar. Eu não vou lugar nenhum. Então, pode mandar bala. Eu quero pedir perdão pelo início. Sendo um arquiteto por treinamento, mas não sendo um arquiteto. Eu espero que vocês não sigam isso contra mim, mas como eu disse antes, aprender a pensar como arquiteto é a coisa mais valiosa da vida. É a coisa mais valiosa que eu tenho. Eu não sabia como eu ia usar. Mas há uma variedade de projetos. Eu vou de um livro que constrói máquinas, para construção, e outro de construção de barragens, a usar mamutes para trazer vida a exemplos de engenharia.
that ability comes from E learning essa habilidade vem de tackle aprender, complicated problems de without fear. aprender problemas complicados sem You medo. know, I'm not afraid to try anything because E I eu não know tenho that medo de tentar I have enough common alguma sense coisa. Porque eu and tenho enough senso patience comum to do e the research paciência para so that fazer I a will get pesquisa, the information I need para que eu to be able possa to conseguir a understand what informação que eu people are asking preciso me to para draw entender, or para explain. desenhar ou explicar. And as long as you feel that way, then Então, nothing is beyond you. se você tem esse Nothing is out pensamento, of reach. nada está fora do seu alcance. And when I think about some of the architectural E quando eu projects penso we had sobre as os projetos students arquitetônicos and the complexity of e those a projects, complexidade daqueles projetos, I realized early eu on percebo que that the most important thing to do was a to coisa figure mais out importante a what fazer the é problem that you were entender trying to qual é o solve problema que actually você is. está You had to tentando design the resolver. problem. Você tem que Even desenhar though the o critics thought they problema. were giving you a problem, they weren't really. They were giving you a starting point, and you had to figure out E how to break você tem this que thing down descobrir into the problems como that you felt desmontar important esse enough problema. to solve. And E that's how you é assim with a que good problem, you're going você to come pega up um with a good problema. solution. With a Se você lousy vem com um problem, problema, você vai you're not going to descobrir come a up with a good solução. solution. Mas There's se no- você vem com um probleminha, So, você às vezes não consegue a solução. okay, now Ok, vamos. I did invite you to ask questions. Eu convidei vocês a me fazer perguntas, And então. I would be I have a question, Mr. Macaulay. Yeah. We have another one. Was a teacher in Rhode Island School, in design school, where you graduated. I will ask the Michaela's read because she need go, but she will see the recording to see the answer. So you can read Michaela's for him. I sent to you. Yes. The question, Emily's question says, one of my questions would be to ask about how David, how do you treat scale in your work? The choice to represent small devices like lawns, sprinklers, and large monuments. So why do I do that? Basically, I do it to surprise the reader, to surprise the viewer, because you're not used to seeing something. Você não está acostumado a ver coisa tão grande assim. And in some cases, I think I Então, also do it em alguns casos, eu também faço isso to make you appreciate it more. para fazê-los apreciar monumental in melhor. scale, you think, wow, that's Se a é fantastic monumental thing. em tamanho, But it você might be pensa, nossa, é uma something coisa really- fantástica. Really Mas pode ser ordinary. uma coisa bem Something from the ordinária. kitchen, like Algo da like cozinha, mixer or something como like that. misturador ou algo do tipo. The thing is, A coisa é que as minhas coisas favoritas, really familiar. It's as so coisas que familiar, são familiares, é tão familiar, so ordinary, tão ordinárias, we no longer even see them. que nem os vemos mais. And if you don't really see them, you're E not se going to você ask não questions about os them. vê, You're not você going to não vai learn fazer from them. perguntas sobre eles, você não vai So, aprender. That's part of the reason Então, for, I think, why I draw them large. É por It's isso just- que eu it's desenho tão grande as It's coisas. amusing in a way, but it's also É um bom it gives them the entretenimento kind de of certa forma, mas power também dá or certo relevance poder e that they deserve. relevância que eles merecem. I make Então, monuments, eu faço monumentos, monuments of the ordinary. monumentos do ordinário. I've got a question too for you guys can hear me. Você consegue traduzir para nós a do Gustavo, Miquel, por favor? Depois tem eu estou vendo aqui da Isa, primeiro. Pode a gente falar da Isa Félix. Ela pergunta qual... Você consegue ver aí, Miquel? Você quer que eu faça? Pode fazer, a da Isa eu não estou vendo. Aqui. Pode falar. She says, I have a question. I'd like to know which drawing or project that makes you proudest. No, that's hard. Isso é difícil. That's very difficult. In some ways, I have to go back. De certa forma, eu tenho que I have to go voltar. back to cathedral. Eu tenho que voltar à catedral. 50 years ago. 50 anos atrás. Because E it was the first era one. o primeiro. But it's like. Mas é como se
Sabe? Quem é o seu filho favorito? E se eu estou olhando aos 4 dos meus filhos, eu não posso falar esse é o favorito apenas porque ela foi primeiro. Mas o navio, o livro do navio, da construção da Ninha, ainda é um dos favoritos por alguns motivos. Primeiramente, eu conheci pessoas maravilhosas, eu viajei por lugares maravilhosos. Não sabia nada sobre ele quando eu comecei. E qualquer pessoa que tenta desenhar navios ou barcos percebe que eles são coisas, têm formas bem complicadas, pelas suas curvas e tudo mais. É um desafio. Então, conseguir desenhá-los, eu me senti muito bem, fiquei muito feliz. Mas isso não... I'm going to read Gustavo's question. It says, firstly, I like to say that your work is incredible, original, and unique. Thank you. I didn't stop smiling watching your presentation, your whole presentation. That's great. Your traces bring life to the illustrations. You can notice that there is riches in the details. The point of view that you brought in the beginning. Your perspectives on studies are fantastic. My question is, how do you study and practice to make your drawings better? I have deadlines. Eu tenho prazos de entrega. That's a very powerful motivator. Esse é um motivador muito forte. I mean, there is something to be said from simply algo a dizer ao ato de desenhar todo dia. Eu desenho todo dia. Eu faço rascunho todos os dias. E o mais você faz, e o mais confortável você fica. Mas então você fica mais querendo mais de você, mais dos seus desenhos. Então você quer melhorar, você quer ser melhor. Então seria um sentimento horrível se você olhava para trás 50 anos dos meus livros e pensar, nossa, ele não fez progresso nenhum. De que eu não tenha melhorado. Então você trabalha duro, mas você não se preocupa tanto. Eu faço o melhor que eu posso no momento que eu estou. E infelizmente aquele tempo eu tenho melhorado. A minha forma favorita de desenhar é desenhar no papel com lápis. Porque você não parece que você está fazendo um desenho final, mas é como se você estivesse trabalhando com rascunho. Isso é um processo. Trabalhar com esses papel. É minha parte favorita desse todo. Acredite ou não, eu não gosto muito de fazer o trabalho final, os desenhos finais do livro. Isso é manufatura. Mas fazer os rascunhos, isso é aprender. Isso é descobrir. Isso é começar a ficar maravilhado com as coisas que você está fazendo e com o que você está aprendendo. Então eu diria que 10 anos atrás, eu decidi que eu não faria mais desenhos finais, papéis reais. Eu faria desenhos finais, papéis vegetais. Eu escanearia, eu olharia no computador e trabalhava um pouquinho mais no computador e colocava cor pelo computador. Cor digital. Não é tão satisfatório como aquela pintura de água, de tinta água. Mas é melhor que nada. E o mais que eu faço e pratico, melhor eu fico. Eu nem sei onde foi a pergunta, mas a resposta está aí dentro do que eu disse.
I got one. Can I ask? Yeah. Oh, please. David, first of all, I wanted to thank you so much for this lecture, and it's amazing. You know, I'm smiling a lot here, and I love it. Thank you. But one thing that I really want to know is that when you realize that you didn't want to build things, but you wanted to write and tell about them and drawing, when was this exactly point in your life then you realized that I wanted to do this? Sorry. Você já pode fazer sua pergunta em português para o pessoal entender também. I asked her to say her question in Portuguese. Okay. Eu perguntei, let me tell in Portuguese, just a second. Okay. Eu perguntei para ele, pessoal, quando foi que ele percebeu que ele não queria construir coisas e trabalhar como um arquiteto. Quando foi que ele percebeu que ele queria ser escritor, que ele queria desenhar sobre essas coisas, não necessariamente construí-las. Okay, David. Okay. Well, you know, I made models of things. Eu fiz maquetes das coisas quando eu tinha 8 anos. 8 ou 9. 9 years old, something like that. Algo entre 8 e 10 anos. The same kind of models I'm making Esses now. mesmo tipo de maquete que eu faço hoje, que eu corto papel e papelão. Use some kind of tape. Eu uso algum tipo de So they were not pretty. Não eram bonitos, mas eles funcionam. I always wanted to make models of things. Eu sempre quis fazer maquete de coisas que funcionam. Mas não tínhamos muito dinheiro, então eu usava as coisas que estavam pela casa. E foi quando eu comecei a pensar de como as coisas funcionam. Então, como que você tem essa coisa fazer essa outra coisa acontecer? Então, eu não comecei a desenhar enquanto eu não estava, até eu chegar na faculdade, no ensino médio. Eu comecei a desenhar mesmo com 15 a 16 anos. Então, eu fazia maquetes, eu comecei com maquetes. Mas, principalmente, era uma criança que passava muito tempo brincando do lado de fora da rua, brincando sozinho. Eu amava brincar sozinho. Nas árvores aqui perto. A minha imaginação foi crescendo naqueles anos. E na minha infância eu vejo ela como uma infância perfeita, pois eu tinha liberdade para explorar, coletar as coisas. Isso era um tesouro para mim, era uma coisa muito importante. É uma das coisas mais preciosas que eu já tive. Aprender a se entreter e prestar atenção no mundo em volta de você. Isso começou bem cedo para mim. E foi quando eu realmente comecei a se tornar quem eu sou hoje. Então é difícil falar a que momento da vida eu comecei a decidir isso vai ser assim. Mas no fim do ensino médio, eu decidi, eu tenho que estudar arquitetura, que parecia uma profissão lógica. Então eu farei isso. E quando eu cheguei no meio da faculdade, eu pensei, eu não quero ser um arquiteto. Mas eu continuei fazendo porque eu amava estudar. Até o fim, eu tinha que pensar, o que eu vou fazer agora? E eu não sabia, então eu comecei a dar aula, eu dei aula. Eu realmente comecei a ensinar antes que eu tinha algo para ensinar. Então, o ensino para mim sempre foi natural. E o quanto mais eu envelheço, você vai ficando mais sábio. Mas eu amo o processo, a interação, pois, como um professor, você é primeiramente um aluno. Se você não está lá para aprender, você
não tem direito nenhum para It's a ensinar. shared experience. Então, é uma experiência compartilhada entre os dois. Miquel, a gente tem mais 3 aqui. Você pode ler? Ó, a primeira seria, eu estou captando aqui, da Maria Eduarda Souza. Você consegue achar? Claro, achei. Sorry for my dog, Mr. Macaulay. Achou? She said, I came in a bit late, so I don't know if you already spoke about this, but I'd like to know which is your initial step to drawing. If you only start from a certain point and continue the composition of the drawing, or if you start from more simplified forms and then you go making it better and in more details. Number 2 is the correct answer. O número 2 é a resposta correta. I start very rough. Eu começo bem rascunhando mesmo, no papel vegetal. Se você olhar ali ou num livro de rascunho, eu começo com essas fitas. Então, com essas formas básicas, colocar tudo junto. E depois eu faço um outro desenho, um outro desenho, outro desenho. A coisa maravilhosa sobre papel vegetal é que quando chega a um ponto e você pensa que você realmente descobriu as partes importantes do desenho, mas aí você pega e coloca outro papel em cima e você vai alterando o seu desenho e vai deixando mais completo. Então, eu não começo a desenhar pensando esse vai ser o desenho. Eu começo desenhando pensando quais são as perguntas. Aí eu começo respondendo elas. Mesmo se você colocar algo na minha frente, aqui um objeto, e se fosse um vaso de flores, eu ainda desenharia aquela parte mais arredondada da boca do vaso. Aí você começa a perceber que vai mudando, enquanto vai descendo tem as curvas. Então, agora eu tenho certeza que eu faço mais rápido do que antes. Mas é um processo de pensamento. Não é só... Eu preciso entender o que eu estou desenhando. Então, eu exploro enquanto eu desenho e eventualmente sai a coisa final. Que eu vou mandar para você para ficar mais fácil de achar. A segunda é essa daqui e aí quando ele terminar também eu vou te mandar mais. The other question is from Camilla from PUC. She asked, what does architecture have to add or aggregate to engineering or vice versa? What can each other of these subjects help each other? Well, as someone who is not an Como alguém que não é um arquiteto ou um engenheiro, é um pouco difícil essa pergunta. Eu acho que o quanto mais integrado o processo é, desde o início, então você consegue ter ideias daquele espaço e ter uma visão do lugar. E simultaneamente você está pensando que material pode ser melhor utilizado aqui naquele visual. Então, o maior tempo você demora para escolher os materiais, o mais provável é que você fique desapontado pelo fato que sua visão está sendo alterada pela realidade da engenharia. The other question is from Lucas Rocha. He asked, I'd like to know which were the biggest difficulties that you faced to
reach where you are today, with the riches in the details of the things you do? Biggest difficulty would be impatience. A impaciência seria. It would be just not, not giving something the time it needs. Não dar o tempo que precisa, você precisa dar tempo. But really, I've been very lucky. This is not an average career. Eu tive muita sorte, porque isso não é uma carreira comum. Nobody, generally speaking, very few Geralmente, falando, muitas poucas pessoas produzem um livro and have it become a success. E faz ele se tornar um sucesso. Automatically leads to lots of other books. Que automaticamente leva a muitos outros livros. Então, eu tenho sido muito sortudo. Então, eu não acho que it's not just luck, but without não é apenas sorte, mas it would be a lot more difficult. Sem sorte seria muito mais difícil. So you need to be talking to people and sharing Você tem que falar com as pessoas, testing yourself, se testar, indo além dos limites. So, então, there's no one. There's no. Não há apenas um. No, I just think. Eu apenas acho que. I think of it like putting one foot in front of the other. Eu acho que é tipo você colocar um na frente do outro. Even when you're tired. Mesmo quando está cansado. You just keep moving. Você apenas continua andando. Some days in the studio. Em alguns dias no estúdio. This is my studio, by the way. Esse é o meu estúdio. You probably figured that out. Talvez vocês já perceberam. It's the nicest studio I've ever had. É o estúdio mais in 50 bonito que eu já tive em 50 anos. Probably be the last one I have. But nevertheless, provavelmente será o último que eu terei, mas I spend a lot of time up here. Eu passo muito tempo aqui. And I still ainda I sit down and I have a good project. Eu tenho um bom projeto. And I don't know where to start. E eu não sei onde começar. Então, I just open up the tracing pad, eu apenas abro os papéis e pego minha caneta e começo a pensar e rascunhar e gradualmente você tira uma direção desses. Essa é a melhor parte do processo. Depois disso se torna trabalho. Que você não deve fugir. Alexandre, he asked, what is the biggest challenge you believe that architecture have today? I think that's a tough one. Essa é uma pergunta difícil. I think I realized I did not want to be an architect. Eu percebi que eu não queria ser um arquiteto, pois, para ser honesto com vocês, eu conseguia ver que ia demorar muito tempo para eu ser reconhecido como o criador daquele negócio. Trabalhar em uma firma de arquitetura parecia algo tão... E quando você poderia falar assim, nossa, eu que projetei isso aqui. Tinha tantas pessoas ajudando e falando que não deixa de ser um processo. Eu honestamente, desde o início, eu queria colocar meu nome em alguma coisa. E falar que é meu. É por isso que fazendo livros, colocando meu nome lá na frente, para mim é muito gostoso. Mas se eu tivesse ficado em arquitetura, eu acho que vocês nunca teriam ouvido de mim. Isso para mim é um motivador pessoalmente. Eu acho que para artistas em geral, provavelmente isso seja verdade. Combinar com engenharia e todas essas coisas, planejar, planejamento urbano, você tem que aprender a ser parte de um time.
But somebody has to have the vision. Mas alguém tem que ter a visão. And maybe that's how you distinguish yourself. E talvez é assim que você se distingue dos outros. But you have to be able to sell that vision. Mas você tem que vender essa visão. That's why you sketch and you make models. É por isso que você rascunha e faz maquetes. In my time at RISD, studying No meu tempo estudando arquitetura, eu nunca fiz perfectly finished model maquete final perfeito, maravilhoso, para uma apresentação. Eu nunca fiz. Eu chegava com papel amarelo e colocar na parede atrás de mim. Eu entrava com caixas que eu cortei a certos moldes. E eu colocava as maquetes juntas. Ocasionalmente rabiscando alguma coisa na parede atrás de mim. Então não era como se eles tinham que usar a imaginação para desmontar. Eu mostrava para eles. Eu montando a maquete. Eu acho que você tem que ser assim. Você tem que para você se diferenciar, você tem que ser assim, ter uma visão. Fazer livros é muito mais fácil. Lucas Loth, he asked, observing is fundamental for comprehension of things. The drawing as a tool of observation and learning seems to me fundamental to various professions, especially in architecture. I like you, Professor Macaulay, to make a few considerations in respect to that question that you talked about during your presentation, that crossed with the importance of hand drawing the projects, architecture projects. Right. The hand drawing really is. O desenho à mão é muito importante. It's not. Não é. It's something. It just connects your brain. É algo que conecta sua mente, seus olhos e esse pedaço de papel na sua frente. Então, rascunhar. Rascunhar é como eu entendo como as coisas funcionam. Como eu entendo e visualizo como as coisas vão funcionar. Quando eu começo a rascunhar, eu começo a ver o todo. Eu posso ver possibilidades. Então, eu não posso enfatizar o suficiente a importância de agir nessa visualização que você tem e usar um caderno de rascunho e colocar os conceitos. Eu tenho um livro, eu tive um livro que eu queria fazer com um dos nossos cachorros. E pode parecer estranho, mas Stella era o nome dela. E andávamos toda manhã. Enquanto andávamos pela cidade pequena, ela sabia exatamente por que estava ali. Ela não precisava de minha ajuda. Então, eu estou lá segurando a corda do cachorro, sozinho, olhando assim nas igrejas, olhando aqueles pau e os cabos passando para aqui e para lá. Um trabalho de escavação acontecendo na rua, os canos. E eu tinha tempo para olhar em volta. Graças a esse cachorro. Então, no mínimo, você precisa ter um cachorro. Em resumo, você também tem que andar esse cachorro. Então, o que você vai fazer é olhar em volta, olhar em sua volta. E quando você olha em volta, você começa a fazer perguntas. E quando começa a fazer perguntas, você constrói em cima disso.
Get a dog. The rest Então, adote um cachorro. E o resto é simples. Poor dog died, though, a few months O ago. cachorro morreu alguns meses atrás, So I never tadinho. worked on the project. I just gave it up. Não, That was a tough loss. foi uma perca muito difícil para nós. A gente tem mais uma do Henrique, isso. Do Henrique? Isso. Henrique Tomazoni, he asked, I'd like to know when and how you find the drawing technique that you feel more secure using and that you identify yourself more with. So how and when did you find that technique? Just by exploring, eu apenas explorando. You know, I'm not painting. This is Sabe, não é pintando. I've simplified my life. Eu simplifiquei minha vida. Not being a painter. A bom tamanho e não ser um pintor. Eu apenas desenho. That means I use this. Eu uso isso. Or I use this. Ou isso. Esses são meus utensílios. Modest tools. Have plenty of paper. E tem bastante papel. Plenty of cheap paper. Bastante. And maybe an eraser. E talvez uma borracha. Mas na verdade, você não precisa de uma borracha. At least you don't need it to erase mistakes. Pelo menos você não precisa para apagar erros, porque não há erros. There are just maybe poor choices along the way. Apenas talvez más escolhas pelo percurso. And you just fix them. E você apenas arruma, você não se preocupa com isso. Anything, qualquer coisa. You know, sabe? This gives me lines. Isso faz as linhas. Isso me dá as linhas. Esse aqui me dá grafite no papel. Que eu posso rabiscar ou puxar. Isso é toda a liberdade e flexibilidade que eu preciso. Mas eu diria, desde 1975, uns 45 anos atrás, eu apenas estou desenhando com esses utensílios. Então, dos desenhos do cérebro, eu usei só lápis. Lápis macio. E com o resto, eu usei caneta. Caneta e tinta. Eu nunca precisei ir em outra direção. Eu acho que porque eu terminei um projeto terminado. Um projeto terminado não é importante. O desenho final nunca é tão importante como o processo de fazer. Essa é a parte que eu amo. É a parte que eu me alegro, eu gosto. Esses são os utensílios que eu preciso. Apenas preciso deles para explorar. E se você fazer todos os dias, por algumas décadas, você fica maravilhado quão bom você vai ficando. Acontece, apenas acontece, flui. Eu acho que a gente já tem as perguntas suficientes. Eu vou pedir para você traduzir a minha fala só, Miquel, para todo mundo ouvir. Mas fica tranquilo que agora são um pouco até mais pessoal, assim, que foram as anotações que eu fiz. Eu queria agradecer muito ao professor Macaulay. I'd like to thank you, Professor Macaulay. Dá para ver a importância que ele deu you can see the importance that you give to architecture. Quando você, por exemplo, when you, for example, say talk about archaeology. Eu lembro de Brunelleschi estudando Roma quando ele estava em I remember when studying Rome. Brunelleschi's cave, como que é? Caving the rolls in Rome, cavando terra na Roma. He remembers when Brunelleschi was making the holes in Rome. Então, para descobrir os prédios antigos e tudo mais. To discover the old buildings in Rome. Yeah. E medindo tudo aquilo para saber as proporções. Measuring all the proportions and sizes. E redescobrindo qual era a Roma que se tinha e não a Roma imaginada. And he was trying to discover what Rome they
had and not the room, the imaginary room, or they had. E com isso eu vejo que o professor Macaulay traz tanto a arquitetura quanto a técnica junto, não são coisas desassociadas. And with this, I see that you bring the architecture and the technique together. Together. E com isso você junta tudo na importância do desenho para soltar a criatividade. And with this unites both in the importance of the drawing e a criatividade. And the creativity. Porque é muito bonito. It's very beautiful. Então eu acho que além disso assim. So I think that beyond this, seus cadernos lembram os códex, os desenhos de Michelangelo. Remember the codex of Michelangelo. Porque ele trabalhava tanto com máquinas quanto com arquitetura. Because he worked with machines and architecture and history. E o corpo humano. And the human body. Então essa acho que é a beleza de toda essa reunião que o professor Macaulay também traz. So this is also the beauty of your works. This is what you bring. Então muito obrigado por compartilhar com a gente, porque mesmo parecendo que você não é arquiteto. So I'd like to thank you deeply for sharing your experience, because even if it appears that you are not an architect. Mas você é muito arquiteto, porque entender todas essas relações é mais do que projetar, é entender todas as correlações que faz a arquitetura, seja na escala do corpo, ou seja na escala do macro. Because in reality, you are an architect, because in your work you understand not only the project, but the scales and everything that's important to it. Então, muito obrigado por inspirar a gente, por fazer parte da história da minha vida desde mais 10 anos até agora. Thank you for inspiring us in so many. My pleasure. My pleasure. It's been fun. Really thanks to inspire me since I was a child. At now, I begin like a teacher here in this school. You are part of that. Even you don't know me, but you are part of that. It's so fantastic to me. So really thanks to keeping part in that, and to come here, just say, okay, give me the date and I will come here. Well, really thanks for that. The people are so amazing with your drawings and your work. And if you can say to us, I don't know, something that you think is amazing to architecture, I will ask to you. I give us our email address to keep inspired. Right. Well, it's been a wonderful experience. Uma experiência maravilhosa. Visiting you this afternoon. Visitar vocês nesta tarde. With no jet lag. Sem esse cansaço da viagem de avião. That's a really good part of it. Isso é uma parte muito legal. It would be nice to think that one day I'll get back to Brazil. É bom pensar que um dia eu vou voltar para o Brasil. There's so much still to see and so many people. E há tanta coisa para ver, tantas pessoas para conhecer ainda. This was a nice, really special. Isso foi uma oportunidade muito especial para mim. So I'm glad that I can talk about the things I love to do. Estou alegre que eu posso falar sobre as coisas que eu gosto de fazer e descobrir que eu estou sendo útil e interessante para outras pessoas. É muito gratificante. Então é isso, gente. Queria agradecer a todos que apareceram. I'd like to thank everyone who came. Muito professor Macaulay, que é I'd like to thank so much Professor Macaulay. Ele é muito humilde mesmo com todos os prêmios. He's very humble with all the prizes he's won in his life. E espero que seja a primeira de uma visita também ao Brasil. And I hope it's the first of many visits he has in Brazil. A escola está aberta também para o professor. The school is open for Professor Macaulay. E tudo que você precisar do Brasil também pode contactar com a gente. And if you ever need anything, information about Brazil or help, you have us. Thank you. Obrigado. It's great. Welcome. Yeah, my family just got larger. Miqueias. Olá. Por gentileza, traduz também o que eu vou falar para ele, só para a gente fazer o encerramento. Claro. Então, quero agradecer em nome de todos os alunos. I'd like to thank from all the students.
dos professores do curso de arquitetura e urbanismo all the teachers from architecture da Einstein Limeira. From Einstein Limeira. E nós esperamos por ele aqui no Brasil. And we hope you very soon come to Brazil. Ele é mais do que nosso